Bom dia, pessoal. Vamos analisar os jogos desta quinta-feira, 30 de junho de 2022. Mas antes, deixa eu falar com vocês sobre a promoção que está rolando na Betfair. Aposta grátis de R$ 5,00 todo dia, que termina nesta quinta-feira. Mas a partir do dia 5 do mês que vem até o dia 10 vai estar de volta. E já adianto que não vai ser todo mundo que vai ganhar. Não sei quais são os critérios da Betfair para escolher os contemplados. E também sobre o sorteio de ingresso na Betfair para os jogos do Atlético Mineiro contra o Emelec, Flamengo contra o Deportes Tolima e Palmeiras contra o Cerro Porteño. Para participar do sorteio de ingressos, vocês vão clicar em Quero Participar, depois vão clicar em Ativar e precisa fazer uma aposta no valor de R$ 10,00 no Betfair Esportes até esta quinta-feira, dia 30. Se fizer a aposta na sexta-feira, já não vai mais estar participando do sorteio dos ingressos. E para quem ainda não tem cadastro na Betfair, eu vou deixar o link na descrição, é só clicar e já vai direto para o site. Dito isso, vamos conferir a lista de terça-feira. E na lista estava o BEC Atlético Mineiro contra o Emelec e não bateu. O Galo abriu o placar aos 16 minutos, mas aos 58 sofreu um empate em cobrança de pênalti. Aos 68 o Ala foi expulso. O Galo ainda teve a chance de vencer a partida, mas desperdiçou um pênalti aos 88 e a partida terminou mesmo nesse 1-1. Agora o Galo vai decidir em casa, precisa apenas de uma vitória simples. Também estava na lista o BEC Atlético Paranaense contra o Libertad e bateu. O Atlético Paranaense abriu o placar aos 6 minutos, aos 20 sofreu um empate, mas aos 32 fez 2-1 e o jogo terminou mesmo nesse placar de 2-1. Corinthians e Boca Juniors ficou no 0-0. O Timão desperdiçou uma cobrança de pênalti com Roger Guedes no final do primeiro tempo. Foi um jogo bem sofrido, como eu já imaginava, mas sofrido mesmo vai ser o jogo da volta lá na Bombonera. O Corinthians, com muitos desfalques importantes, criou boas oportunidades, teve a melhor oportunidade do jogo em cobrança de pênalti, mas não marcou, e a equipe do Boca também teve boas oportunidades e o Cássio acabou salvando o Timão. Outro jogo que estava na lista era o Lei Colo-Colo contra o Internacional e não bateu. A equipe do Colo-Colo já abriu o placar aos 12 minutos e no início do segundo tempo ampliou e venceu a partida por 2-0. O Internacional se complicou, precisa vencer o jogo da volta por pelo menos 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Também estava na lista o Lei Brusque contra o Bahia e bateu. A equipe do Bahia venceu por 2-0, marcou 2 gols no primeiro tempo, um aos 14 e outro aos 47. O Grêmio venceu Londrina por 1-0. Outro jogo que estava na lista era o BEC Cruzeiro contra o Sport e também bateu. A equipe do Sport abriu o placar aos 19 minutos, mas aos 26 a equipe do Cruzeiro empatou e ainda no primeiro tempo virou o jogo. Aqui eu estava tão concentrado no jogo do Corinthians que acabei não fazendo nada nesse jogo. O Cruzeiro foi muito melhor que o Sport durante praticamente todo o jogo. O Guarani perdeu em casa para o Ituano e para fechar a lista de terça-feira, o Lei Vila Nova contra a Ponte Preta e também bateu. A Ponte Preta já abriu o placar aí com 7 minutos. Aos 12 minutos, a equipe do Vila Nova empatou e a partida terminou mesmo nesse 1-1. Então a lista de terça-feira ficou aí com 4 acertos e 2 erros. Uma lista bem interessante. Vamos agora analisar os jogos desta quinta-feira. E nesta quinta-feira temos apenas um jogo pela Libertadores da América, Fortaleza contra o Estudiantes. Os últimos jogos, a equipe do Fortaleza vem de derrota, perdeu fora de casa para o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro por 3-2, venceu essa partida por 2-0 e acabou tomando a virada. Nos últimos 10 jogos, são 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A equipe do Estudiantes vem de derrota, perdeu em casa para o Newell's Old Boys por 2-0 pelo Campeonato Argentino. E nos últimos 10 jogos são 5 derrotas, 4 vitórias e 1 empate. Aqui é um jogo complicado para uma sugestão pré. São duas equipes que não vêm conseguindo bons resultados.
A equipe do Fortaleza está muito mal, principalmente no Campeonato Brasileiro, ocupando a zona de rebaixamento. E a equipe do Estudiantes fez uma boa fase de grupos, mas vem aí de 2 derrotas consecutivas. É um jogo mais para leitura, pode ser um Lei Fortaleza aqui, mas eu vou deixar fora da lista. Vamos então para a Conmebol Sul-Americana, Independente Del Valle contra o Lanús. A equipe do Del Valle vem de vitória pela Copa do Equador, venceu fora de casa por 2-0. E a equipe do Lanús vem de derrota, perdeu para o River Plate pelo Campeonato Argentino por 2-1. Aqui provavelmente a equipe do Independente Del Valle vai vencer essa partida, joga em casa, na altitude. O Lanús não vem fazendo bons jogos fora de casa, mas essa odd de 1,67 eu fico de fora. O time do Del Valle que não é tão bom quanto o de 2 temporadas atrás. Dando sequência, vamos para o jogo do Olímpia contra o Atlético Goianiense. A equipe do Olímpia vem de vitória, venceu em casa o 12 de outubro por 4-1 pelo Campeonato Paraguaio. Nos últimos 9 jogos, são 6 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Atlético Goianiense vem de um empate fora de casa contra o Ceará por 1-1. Nos últimos 10 jogos, são 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Perdeu apenas para o Corinthians e para o Palmeiras. O Atlético Goianiense, que foi muito bem na fase de grupos, colocar a equipe do Olímpia em lei nessa partida, eu acho que seria muita ousadia. A equipe do Olímpia jogando em casa costuma dar muito trabalho para seus adversários. E colocar a equipe do Olímpia em back, eu acho um pouco arriscado, porque esse time do Atlético Goianiense não é um time muito fraco também. Aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Universidade Católica contra o São Paulo. Os últimos jogos entre eles, vitória do São Paulo por 4-3, empate por 1-1 e empate por 0-0. A Universidade Católica, que vem da Libertadores, nos últimos 2 jogos venceu Unión San Felipe pela Copa do Chile por 3-0 e por 3-1. Nos últimos 10 jogos tem 4 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. A Católica, que foi muito mal na Libertadores, perdeu em casa para o Tajeres, perdeu para o Flamengo no Rio de Janeiro e também perdeu para o Flamengo jogando em casa. Empatou com o Sporting Cristal fora de casa. E a equipe do São Paulo vem de um 0-0 em casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Juventude, lanterna do campeonato. Nos últimos 10 jogos tem 5 empates, 3 vitórias e 2 derrotas. Perdeu para o Botafogo no Rio de Janeiro e perdeu para o Palmeiras jogando no Morumbi. Colocar o São Paulo em back nessa partida é um pouco complicado. É uma equipe que empata bastante. São 5 empates nos últimos 10 jogos. E colocar a equipe do São Paulo em lei eu acho um pouco arriscado, porque levando em consideração os jogos da Libertadores, essa equipe da Universidade Católica é bem fraca. Fez um bom jogo contra o Flamengo naquela partida que perdeu em casa por 3-2, merecia até a vitória, mas acabou sendo derrotada. Se o São Paulo conseguir fazer um bom jogo, eu acredito que dá para conseguir a vitória mesmo fora de casa. Mas o São Paulo vem jogando muito mal. Venceu o América Mineiro, mas não jogou bem. Perdeu para o Botafogo jogando mal. Fez 2 bons jogos contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. Mas contra o Juventude já jogou mal. Foi vaiado no final do jogo pela torcida. Aqui é um jogo mais para leitura e por isso eu vou deixar fora da lista. É uma quinta-feira bem complicada para sugestões pré-live. E temos também Major League Soccer, Charlotte contra o Austin. A equipe do Charlotte na 9ª colocação nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Austin ocupa a 3ª colocação nos últimos 5 jogos, tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Charlotte ocupa a 4ª colocação. Em 8 jogos, venceu 6 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Austin ocupa a 5ª colocação. Em 8 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. As equipes não se enfrentaram recentemente. A equipe do Charlotte vem de derrota, perdeu fora de casa para o Montreal por 2-1. E a equipe do Austin vem de um empate em casa contra o Dallas por 2-2. Nos últimos 10 jogos do Austin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos bateram o over 2,5.
E a equipe do Charlotte nos últimos 10 jogos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos bateram o over 2,5. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd do over 2,5. Tá aí com uma odd de 1,73. Eu vou colocar esse jogo no over 2,5, mas eu só vou entrar se essa odd chegar a 2 e se as equipes estiverem em busca do gol. Porque às vezes as equipes entram em campo e ficam naquele banho-maria, só se defendendo, o tempo vai passando e nada de gols. Dando sequência, temos também New York Red Bulls contra o Atlanta United. A equipe do New York na quarta colocação nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Atlanta na 10ª colocação nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do New York Red Bulls ocupa a 25ª colocação. Em 8 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Atlanta ocupa a 22ª colocação. Em 7 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Os últimos jogos entre eles são 2 empates por 0-0 e 1 vitória do New York Red Bulls por 1-0. A equipe do New York Red Bulls vem de derrota, perdeu para o Los Angeles fora de casa por 2-0. E a equipe do Atlanta vem de derrota, perdeu fora de casa para o Toronto por 2-1. Nos últimos 10 jogos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos bateram o over 2,5. Colocar a equipe do New York Red Bulls em back nessa odd de 1,67 eu acho que não tem muito valor. É uma equipe que venceu apenas 2 jogos em casa, em 8 partidas disputadas. E colocar no mercado de gols, eu também acho que não tem muito valor, porque nos últimos 3 jogos entre eles saiu apenas 1 gol. Eu vou ficar fora desse jogo. Campeonato chileno eu vou ficar de fora. Então a lista de quinta-feira ficou aí apenas com o over 2,5 no jogo do Charlotte contra o Austin. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.